Ainda de pé, meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme Lucas, no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18. Lucas, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18. Lucas, capítulo 3, versículo 7 até o versículo 18, a palavra do Senhor nos diz: Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: Mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Até aí a palavra do Senhor para a edificação da sua igreja nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, te louvamos pela tua palavra e te pedimos que divinamente nos ilumine e inspire, para que, Senhor Deus, plenos da tua palavra, possamos ouvir a tua voz que fala ao nosso coração, que sejamos edificados e o teu nome glorificado em nossa vida. Atende-nos, Senhor, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segue João Batista cumprindo o seu ofício profético e a missão que lhe é confiada por Deus, na condição da voz que clama no deserto, daquele que tem a responsabilidade de preparar o caminho do Senhor, preparar o caminho dos corações para que o Senhor tenha acesso aos corações. E João Batista, olhando para ele mesmo, diante das interrogações que lhe são feitas, começa nos dando esta primeira lição. Aqueles que estão ali à volta dele, a respeito de quem seria aquele homem estranho, aquele homem diferente, aquele homem que se veste de pele de animais, que come mel silvestre e gafanhotos. Mas é este homem que fala a palavra de Deus. Quem sabe ele é o Messias? Quem sabe ele é Elias? Quem sabe ele é uma grande autoridade? Mas João Batista limita-se, meus irmãos, naquele momento a dizer: eu não sou. Eu não sou. Eu não sou o Messias. Eu não sou Elias. Eu não sou o Cristo. Eu não sou. E nos ensina desta maneira João Batista a arrancarmos do nosso coração, neste processo de preparação do nosso coração para receber o Salvador, ele nos ensina a arrancarmos do nosso coração toda a vaidade. Num tempo e num mundo em que todos querem ser, num tempo em que todos querem ser algo, em que todos querem ser alguém, o famoso alguém, o importante alguém, aquele que lidera, João Batista nos ensina o caminho que nos conduz a Cristo. É um caminho de renúncia,
eu não sou o Messias, mas ele é aquele que virá, aquele a quem eu fui incumbido de preparar o caminho, de quem eu fui incumbido, recebi a responsabilidade de preparar o caminho. Ele é o Messias, ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é o Emanuel, o Deus conosco, ele é a brilhante estrela de Davi, ele é o Salvador de todo o mundo. Ele é o pão da vida, ele é a fonte da água da vida. Eu não sou, mas ele é, e eu estou aqui para preparar para ele o caminho. De maneira, meus irmãos, que é preciso esvaziar-se. E aí, como o próprio João Batista vai dizer no seu discurso, eu não sou, mas ele é, e importa mais que eu diminua para que ele apareça. É desta maneira que nós preparamos os nossos corações para acolher o Salvador. Eu não sou, eu me escondo aqui atrás da palavra de Deus, atrás da tribuna sagrada, para que a palavra de Deus ela apareça e eu não, para que Cristo apareça e eu não, para que Ele cresça e eu diminua, porque a glória é toda dele. A Ele é e seja para sempre a honra, a glória e o louvor, hoje e sempre e pelos séculos eternos. E aqueles que vão a Ele, desejosos de ouvir a palavra, também se frustram num primeiro momento, porque João Batista também, meus irmãos, não é um coaching que ocupa o púlpito. Ele não é um incentivador que está ali para dizer palavras bonitas e coisas que vão agradar e encher de satisfação e de vaidade o coração das pessoas. Pelo contrário, as palavras que João Batista diz, à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho, são palavras duras. E ele olha para aqueles que cederam à tentação de acreditar que suas vidas são perfeitas, que Deus é feliz apenas com os sacrifícios que eles oferecem, com o cumprimento puro e simples da lei e das regras criadas por eles e acrescentadas à palavra de Deus. E eles tendem a achar que Deus está feliz. Acrescentam aos mandamentos da lei de Deus outras tantas regras e cá entre nós, muito mais fáceis de se cumprir do que os principais mandamentos do amor a Deus acima de todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. O amor ao próximo que implica ou que aponta para o respeito, para o reconhecimento do outro, para a necessidade do outro como prioritária sobre a nossa necessidade e a nossa vontade. O respeito pelo outro, pela vida. Acrescentam eles normas, regras, e se acomodam felizes, achando que Deus está feliz. E para esses, João Batista diz, olha para eles e diz, vocês são uma raça de víboras, induzidos a acreditar que podem fugir da ira vindoura, daquele que vem e que virá julgar o mundo com justiça, e condenar todo erro e todo pecado, e condenar todo o afastamento de Deus, e condenar todas as vossas práticas pecaminosas quando cometem o pecado contra o seu próximo. Lembrando, meus irmãos, as palavras de Jesus, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim fizeste. Também, quando deixaste de fazer a um destes meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. E quem vos induziu a pensar que este comportamento não teria consequências? Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. E ouvindo, meus irmãos,
Diz o texto da palavra do Senhor: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E o evangelho começa a penetrar naqueles corações. O evangelho começa a amolecer aqueles corações empedrecidos, e eles vão, numa atitude desesperada, recorrer a João Batista. O que nós temos de fazer? Diz o texto da palavra do Senhor, versículo 10: as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? E ele diz às multidões: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. E os publicanos, diz o texto da palavra do Senhor, aqueles profundos conhecedores da palavra, que achavam que poderiam salvar-se apenas pelo conhecimento que eles tinham da palavra, não pela prática, não pelo exercício da palavra e da vontade de Deus. Estes publicanos, doutores da lei, também foram lá e perguntar a Jesus: nós, o que haveremos de fazer? Não cobreis mais do que o estipulado. E também os soldados, até os soldados, que nem judeus eram romanos, mas também tocados pela palavra de Deus, para nos ensinar, meus irmãos, que a palavra de Deus é universal, assim como a salvação que Deus oferece a todos nós, ela também é universal, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele deseja para todos a salvação e a vida eterna. E aqueles que não eram filhos de Abraão também vão ao encontro de Jesus perguntar a Ele: e nós, o que faremos? E Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Meus irmãos, o primeiro sinal de que a palavra de Deus penetra o nosso coração é a reação que tiveram estes publicanos, estes soldados e toda aquela multidão, que olham para o Senhor, que olham para a palavra de Deus e perguntam: e nós, o que nós temos que fazer? É um olhar, meus irmãos, que já ignora o outro, já não importa a vida do outro, mas eu olho para a minha vida e pergunto: Senhor, o que na minha vida precisa melhorar? Senhor, o que no meu comportamento precisa ser mudado? Que áreas da minha vida o Senhor precisa tocar com o Teu Evangelho Santo para que eu seja diferente, para que a minha vida seja transformada, para que eu seja melhor? E aí já não me importa a vida do outro, já não me importa o jeito que o outro vive, as escolhas que ele faz, mas sou eu, na minha vida, Senhor, o que precisa mudar? Meus irmãos, a palavra de Deus nos mostra Zaqueu, que fez essa pergunta quando foi convidado por Jesus a descer do alto daquela árvore. Apenas ouviu de Jesus: desce depressa, porque me convém estar contigo hoje na tua casa. E sem que Jesus dissesse mais nenhuma palavra, ele disse: Senhor, de tudo que eu tenho eu darei a metade aos pobres, eu vou devolver tudo que eu roubei. E ali as atitudes começam a mudar na vida daquele homem, porque o Evangelho penetrou naquele coração, e este é o testemunho de que o Evangelho entrou no coração, e que Jesus agora pode entrar não somente na casa de Zaqueu, mas também ocupar lugar no seu coração. E o tempo do advento é esse, meus irmãos, em que nós preparamos mais do que as nossas casas, preparamos os nossos corações para acolher o Salvador que vem, para acolher Jesus que vem. Neste tempo nós enfeitamos as nossas casas, nós decoramos, mas é preciso preparar mais do que os nossos lares para o Natal. É preciso preparar o nosso coração e a nossa vida também. E muitas vezes não acrescentando algo novo, adereços, nada que embeleze, mas arrancando do nosso coração aquilo que não provém de Deus e que não está de acordo com a sua vontade. E aí, meus irmãos, não existe uma resposta coletiva, existe uma resposta para cada coração. Assim o Evangelho nos ensina. E aí cumpre a nós nesse momento perguntar ao Senhor: e eu, Senhor? E eu, Senhor, o que eu tenho que fazer? O que o Senhor espera que eu faça, Senhor? Que áreas da minha vida o Senhor precisa visitar com o Teu Evangelho Santo para que eu seja transformado, para que eu seja melhor? E eu, Senhor,
E quanto a mim, Senhor, que me cumpre fazer? Esta é a pergunta que nós devemos fazer ao Senhor. E certamente o Senhor nos responderá. E eu não me atrevo a responder, meus irmãos, porque, como eu disse, não existe uma resposta coletiva. A resposta é particular. Existe uma resposta para cada um de nós, que talvez até nós pensemos que já sabemos qual é, mas na verdade, de fato, é o Senhor quem sabe. Pergunte para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu estou aqui, eu vim à tua casa nesta manhã, eu estou me preparando para este grande evento que é o Natal, também me preparando para esse evento maior ainda, que é a segunda vinda do seu Filho Jesus Cristo, para este dia glorioso de festa. Mas eu quero, Senhor, como sugere o Evangelho, estar vestido de vestes festivais. Eu quero estar preparado nesse dia. O que eu tenho que fazer, Senhor? Qual é a parte que me cabe? O que cumpre a mim? A resposta é individual. E aí, meus irmãos, me recordo o episódio em que envolvidos, além de Jesus, estão Pedro e João. E Jesus dirige a palavra a Pedro para falar a ele de tudo que Deus tinha planejado fazer na vida dele. Tu és rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus segue o seu discurso falando a Pedro, e Pedro se infla naquele momento, tomado da vaidade. Olha para o lado, olha para João e pergunta: Senhor, e quanto a esse? E esse aí, Senhor? E o Senhor responde: quanto a esse, que te importa? Quanto a você, segue-me. A resposta é individual. Quanto a esse, que te importa? Quanto ao que eu tenho de dizer para esse, a minha resposta para ele é diferente da resposta que eu tenho para você. A graça de Deus, meus irmãos, é multiforme. A graça de Deus é multiforme. Nicodemos foi perguntar a Jesus sobre a salvação, e Jesus disse a ele: olha, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. E a samaritana foi perguntar a mesma coisa a Jesus, e Jesus diz a ela: você tem que beber da fonte da água e da vida. E o jovem rico foi perguntar a Jesus: e eu? E quanto a mim? E ele disse: você vai, vende tudo que tem, e dá aos pobres e segue-me, e terás uma recompensa no céu. 3 respostas diferentes para a mesma pergunta, porque as respostas de Deus são individuais. E nós temos que agora, meus irmãos, olhar para dentro do nosso coração e perguntar ao Senhor: e eu, Senhor? E eu, Senhor? E deixar de olhar para o lado, para a esquerda, à direita, para a retaguarda ou para a frente, e olharmos para nós e perguntarmos: e eu, Senhor? Meus irmãos, seja esta a questão que nos motive neste dia e nesta semana, preparando o nosso coração para receber Jesus, para que Ele encontre o nosso coração como uma casa preparada. Nós possamos perguntar para o Senhor: e eu, Senhor? E quanto a mim, Senhor? O que eu tenho que fazer? O Senhor tem uma resposta para você. O Senhor tem uma resposta para todos nós. E é Ele que vai falar ao seu coração. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesta manhã. Que Ele fale ao nosso coração e responda os nossos questionamentos. E quanto ao outro, o que te importa? Quanto a você, segue a Jesus. Abra o seu coração, abra os ouvidos, abra a mente, ouça a voz de Jesus, Ele vai te responder. E que Ele, Deus, nos abençoe e nos guarde a todos nós nesta manhã. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Louvado seja o nome do Senhor por esta manhã que tivemos e pelo culto de hoje. Que Deus nos abençoe a todos nós, que saiamos daqui desafiados pelo Evangelho, mas com o nosso coração cheio de alegria e paz. E assim vamos nos aproximando do Natal, e cada vez com o coração mais contagiado e alegre. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos nos colocar de pé, meus irmãos, e orar ao Senhor nesta hora. Assim encerramos nosso culto desta manhã. Santo e eterno Deus, glorioso Salvador, te agradecemos por esses instantes aqui, te agradecemos pela tua presença conosco, te agradecemos, ó Deus, pela riqueza deste culto, que deveu-se à tua presença e ao derramar da tua glória entre nós.
Agora, a fim do teu serviço e desafiados pelo teu Evangelho Santo, saiamos daqui conduzidos e protegidos pelas tuas mãos poderosas, pelo teu Espírito Santo que nos guia, nos guarda, nos livra e protege de todo o mal. Saiamos para viver e para vencer e testemunhar Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Saiamos com o coração cheio de paz e alegria pelas conquistas deste dia. Abençoa-nos, ó Deus, dá-nos a tua paz e ouve a nossa oração. Nos atende. Nós te oramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o Pai, as doces e sempre eternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repousem sobre a Igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneçam agora e para todo o sempre. Amém.